Oi, turminha, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula. E antes de começar, nós vamos revisar todo o conteúdo do que a gente já estudou, tanto nas aulas online quanto em sala de aula, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nos gêneros textuais. O que é mesmo gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles têm características diferentes, mas o principal objetivo é se comunicar, trazer alguma informação para a gente. O primeiro que nós estudamos foi a fábula. E na fábula, nós vamos relembrar de algumas características muito importantes. Por exemplo, um dos primeiros que nós estudamos foi a cigarra e a formiga. Para ele ser considerado uma fábula, ele vem nessa estrutura, tem um título, todo o texto explicando o que está acontecendo, e lá embaixo ele traz uma moral da história. No nosso texto aparecem animais com características de pessoas, né? Que conversam, eles falam entre si como se fossem pessoas. E na nossa moral vem o ensinamento de vida. Tudo bem? Depois da fábula, nós também aprendemos sobre receitas. E aí a gente percebe que a estrutura da receita é muito diferente de uma estrutura de uma fábula, por exemplo. E aí, quando eu falo de estrutura, se a gente comparar e colocar um do ladinho do outro, a gente consegue perceber o que é a estrutura do nosso texto. Aqui, nessa fábula da cigarra e da formiga, ela tem um título e ela vem escrito todo um texto, como se ela estivesse respeitando uma margem, colocando parágrafo. Ela realmente escreve um texto para depois, lá embaixo, na estrutura, colocar a moral da história. Já na receita é completamente diferente a estrutura, né? Primeiro tem que ter aqui em cima o título. Eu sei que não está dando para vocês enxergarem direitinho o que está escrito, mas é só para demonstrar, para vocês prestarem bem atenção nessa parte da estrutura do texto. Aqui em cima tem um título, depois vem os ingredientes, e os ingredientes precisam ser colocados em lista. É isso que dá uma grande diferença na estrutura, olha só. Eu não posso pegar o ingrediente que está aqui embaixo e colocar aqui na frente, pegar o outro e colocar aqui na frente e montar como se fosse um texto. Ele tem que estar em lista, olha, um embaixo do outro. Uma colher, uma lata de leite condensado, e aí 200 gramas de alguma coisa, uma xícara de alguma coisa, 5 colheres de alguma coisa. Então ele vem aqui, um embaixo do outro. E depois, o modo de fazer, que aí sim é um texto, ele vai até o final, escrito e explicando para a gente como fazer a receita, por exemplo, de um bolo, de uma torta, de um doce. Aqui nós temos um exemplo de uma outra receita. Olha lá, um bolo de pipoca. Essa já vem toda desenhadinha, tem a quantidade também dos ingredientes em cima, com alguns desenhos, exemplificando para a gente como é. E depois lá embaixo, o como fazer, que aí vem um texto descrevendo todo o procedimento de como a gente deve preparar aquela receita. Fora isso, a gente tem umas receitas bem diferentes. Receita de bruxa, receita da felicidade, não é verdade? São receitas que a gente não vai usar para cozinhar, mas que ela também aparece na mesma estrutura. Aqui nós temos uma receita bem diferente, a receita do amor. Ingredientes: 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, uma xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, um quarto de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração e uma pitada de ciúmes para temperar. É uma receita diferente, é uma brincadeira, é claro que não é nada para a gente cozinhar, não é verdade? Mas embaixo também vem o modo de preparar. Misture bem, quando estiver denso, experimente. O efeito será imediato. Saboreie sem moderação. Então, a gente consegue perceber que mesmo em uma brincadeira, como numa receita do amor, numa receita de amizade, receita da bruxa, ela precisa de um título, depois dos ingredientes listados um embaixo do outro e lá embaixo o modo de preparar a receita. Acho que até aqui tudo bem, tudo joinha, né? E agora, o nosso próximo gênero textual que nós vamos estudar é o Você Sabia? Nossa, professora, mas tem um texto que chama Você Sabia? Um gênero textual? Tem sim. Nesse gênero textual, ele traz
Ele traz informações ou curiosidades sobre um assunto. Ele é um texto informativo, ele vai trazer informações para a gente sobre esse determinado assunto. E aí, existem dos mais variados que a gente vai poder observar. E a estrutura dele pode ser apresentada em listas como em textos mais longos, explicando sobre esse assunto ou sobre essa curiosidade que ele vai contar para a gente. Vamos lá agora?